Cláudia, a gente tem uma geração mais antiga. Posso começar? Aqui? Ah, entendi. Aqui. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de cada um nesse evento tão especial. O meu nome é Jordana Brock Carneiro. Eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e realizarei um cerimonial nessa tarde. O nosso evento, Ciclo de Debates Internacional, Reforma Obstétrica Já, com mais enfermeiras obstétricas e obstetrizes, é uma parceria entre o projeto de extensão Educação Permanente na área de enfermagem obstétrica para a SUS e a nossa Abenfo Rio de Janeiro, fortalecendo o diálogo e a reflexão sobre os rumos da enfermagem obstétrica e das políticas públicas em saúde. Nesse primeiro encontro do ciclo de debates, terá como eixo de discussão experiência internacional na assistência obstétrica por enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Antes de começarmos, quero convidar a professora, a doutora Marcele Sveiter, enfermeira obstétrica, professora adjunta da UERJ e presidente da Abenfo Rio de Janeiro, para realizar a abertura do nosso evento. Bom, pessoal, eu quero primeiro agradecer a presença de todos e todas. É uma grande alegria receber vocês aqui no nosso auditório e estar com colegas de tanto tempo de estrada. Então, eu quero destacar a presença da enfermeira Iraci, e uma salva de palmas para ela. A colega do tempo de Fernando Magalhães, quando eu comecei a minha vivência no campo do atendimento ao parto e nascimento. Quero destacar também a presença da professora, doutora Marilanda Lopes. Também foi professora desta casa, é uma professora aposentada e é a fundadora da Abenfo. É a nossa história viva, é a nossa herança, né? A gente fica tão orgulhoso de tê-la entre nós, e é a culpada de eu ser enfermeira obstétrica. Então, dito isso, quero dizer a vocês também que esse ciclo de debate se inicia hoje, mas ele tem 4 datas. A próxima data é na próxima segunda-feira, na Universidade Veiga de Almeida, a convite da Liga Acadêmica de lá. Nós temos uma estudante aqui presente, representando a Liga. É uma alegria muito grande a gente expandir, né, para os cenários que quiserem nos receber. E depois a gente volta para a UERJ em mais 2 datas, que é a quarta-feira da próxima semana e a última quarta-feira deste mês. Nós vamos conversar sobre a rede Aline, vamos conversar mais nessa data, mais profundamente, sobre a reforma obstétrica, qual é a pauta da reforma, o que está sendo reivindicado. Vamos conversar sobre a formação das especialistas com relação à sua autonomia plena
e vamos conversar sobre centros de parto normal e a Casa de Parto do Rio de Janeiro. Então, penso que são temáticas interessantes, que instigam o debate e os questionamentos. Aqueles que a gente consegue colocar em palavras e aqueles que a gente leva para casa, porque não ficou tão impressionada com a emoção e o pensamento que veio que não consegue nem traduzir numa pergunta. E aí a gente leva isso pulando no peito para casa. Quando isso acontece, é sinal de que foi muito bom, né? Então, agora a gente vai assistir um breve vídeo da atual presidente da Abenço Nacional. Ela gravou esse vídeo, ela é de outro estado, mas ela fazia questão. Então, assim, a gente vai ter uma abertura oficial com esse vídeo da nossa presidente nacional. Tá bem? Obrigada. Olá, pessoal. Me chamo Luciane Dávila, sou enfermeira obstétrica, presidente da Abenço Nacional, e eu vim aqui com muita alegria, com muito entusiasmo, dar as boas-vindas a cada um de vocês, a cada pessoa que se soma nesse ciclo de debates tão necessários e onde vai ser pautado a reforma obstétrica brasileira. Eu gostaria de agradecer primeiramente e imensamente, né, o convite da Marcele, nossa presidente da Abenço RJ, que teve a sensibilidade, né, de propor esse debate e a generosidade de me convidar para fazer parte dele, e dizer que, por compromisso que eu já havia assumido, eu não pude estar aí presente com vocês, né, de forma presencial, mas eu fiz questão de vir aqui fazer algumas considerações e agradecer também à Universidade Estadual do Rio de Janeiro por sediar esse evento, né, com tanto acolhimento, com tanto carinho, nessa parceria aí de longa data. Em primeiro lugar, então, dizer que a reforma obstétrica é uma causa urgente, inadiável, né, eu costumo dizer que ela é um caminho sem volta, né, não tem mais como a gente esperar que essa reforma aconteça, que ela saia do papel, que ela tome não só os corações das enfermeiras obstetras, dos enfermeiros obstetras, dos profissionais de saúde, mas que ela tome a pauta mesmo, né? Que ela seja pautada como uma política pública, porque os dados nos mostram que é urgente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de razão da mortalidade materna, que o nosso país ainda escancara números assustadores, né, como que chegam em torno de 60 para cada 100 mil nascidos vivos, é mais do que necessário que a gente transforme esse modelo de atenção obstétrica ao parto no Brasil, para que a gente garanta, né, um cuidado respeitoso, seguro e baseado em evidências, principalmente, né, baseado em evidências. Mas é fundamental ainda que nesse paradigma, esse novo paradigma, a enfermagem obstétrica e a atuação das enfermeiras obstetras e das obstetrizes, elas sejam um alicerce no cuidado ao parto. São essas profissionais que, com conhecimento técnico, com uma escuta sensível, com um compromisso com a vida, né, constroem cotidianamente caminhos de resistência e cuidado digno. Então, reconhecer, fortalecer e ampliar a presença dessas profissionais nos serviços de saúde é um passo essencial para a garantia dos direitos das mulheres e melhorar os desfechos perinatais. É o que a gente tem visto, por exemplo, no Reino Unido, que nos serve de exemplo, né? E por fim, pessoal, eu gostaria muito de dizer que a Abenço reafirma aqui o compromisso histórico, né, com as mulheres, com a luta por uma assistência obstétrica e ética humanizada, né, com a valorização da enfermagem obstétrica, das obstetrizes, das enfermeiras obstetras, o protagonismo dessas profissionais na questão de transformação desse modelo, né, que esse encontro aí de vocês nos fortaleça, fortaleça a nossa categoria, fortaleça a reforma obstétrica, né? E que nos inspire a seguir juntas, a seguirmos
confiantes nessa mudança, né, e na construção de um futuro mais justo, um futuro mais amoroso para todas, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom evento. E agradece a participação, né, da professora Luciane, e ela nos traz muitas reflexões sobre o papel da enfermeira obstetra, principalmente nessa reforma, que é tão urgente, diante do cenário nacional dos nascimentos e dos muitos desfechos negativos que vêm acontecendo também nas assistências. E modelos obstétricos internacionalmente reconhecidos pela qualidade da assistência têm em comum a atuação massiva das enfermeiras obstetras ou midwives, né, como são conhecidas lá fora, em todas as etapas do cuidado e o seu reconhecimento profissional. Então, nós, em outros modelos, somos muito reconhecidas fora do nosso contexto nacional. Para falar um pouco, né, desse cenário e pensarmos em como construir uma assistência mais próxima das evidências científicas e garantindo a autonomia e o protagonismo das mulheres e pessoas que gestam, convidamos a nossa próxima convidada, a enfermeira obstétrica Tainá Teixeira Queiroz. Tainá é doutoranda em enfermagem, pela UFSCar de São Carlos, estudando a temática do modelo de assistência aos partos domiciliares no Brasil. Realizou o doutorado sanduíche no Maternal Child Health School, em Londres, avaliando o modelo de assistência ao parto domiciliar pelo NHS, o Sistema de Saúde que atua lá. É membro do CISMO, Grupo de Estudos e Pesquisa no Cuidado Interdisciplinar de Saúde da Mulher, da UFSCar, mestre em saúde da criança e da mulher, com ênfase em saúde coletiva, especialista em enfermagem obstétrica, graduada em enfermagem, fez parte da avaliação nacional da Rede Cegonha, como bolsista, FIUTEC, e da pesquisa nacional Nascer no Brasil 2, como coletadora de prontuários, em 2012. Trabalha como enfermeira obstetra autônoma na assistência aos partos hospitalares e partos domiciliares. Atualmente é sócia proprietária da empresa Essência do Ser e Parteira do Ser. Teve experiência com trabalho social nos países da África do Sul e Moçambique. Tainá, seja muito bem-vinda. Você tem de 30 a 40 minutos para fazer sua explanação e, na sequência, em que abre para debates. Jordana, obrigada. Obrigada pela apresentação e obrigada por essa oportunidade, né, de estar aqui. Uma pena que a gente está longe, né, porque ficaria muito feliz de estar aí pertinho de vocês. Tenho um certo afeto aí pelo Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer meu mestrado aí, então é muito bom poder compartilhar dessas vivências com vocês, né. Eu não consigo fazer a minha apresentação por aqui, eu acho que vocês precisam liberar isso. Então, hoje, né, como a Jordana falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do papel da enfermeira obstetra e da obstetriz, né? E o que a gente pode aprender aí com o modelo inglês. E eu vou discorrer um pouco sobre isso. Me perdoem a voz, às vezes eu posso dar umas tossidas porque estou um pouco gripada. E se eu precisar de pausas aí é por conta disso. A Jordana já me apresentou, né? Mas eu queria só trazer algumas ênfases. Eu sou Tainá, então eu sou enfermeira obstetra, né? Atuo na parte prática de maneira autônoma, mas atualmente, por conta do doutorado sanduíche, que eu acabei de retornar, né? Tem 3 meses que eu retornei, eu estou na pausa desse processo, dando um pouco mais de ênfase para essa parte acadêmica. Faço doutorado aqui na UFSCar. Eu moro atualmente em Piracicaba, mas o meu doutorado é na UFSCar em São Carlos. Tive a oportunidade nesse processo de fazer esse doutorado sanduíche na City, né, University of London, e eu pude ficar lá durante 6 meses. Eu vou contar um pouco sobre essa experiência para vocês. Meu mestrado é na área de saúde da mulher e da criança, aí no IFF, então pertinho aí de vocês. Eu tive essa oportunidade de estudar de uma maneira mais enfática, né, sobre questões de saúde pública, o que me traz um pouco dessas inquietações hoje também no doutorado, para a gente falar sobre modelos de assistência.
e atuo também atualmente na Benfo, né, do estado de São Paulo. E além de tudo isso, né, a gente também tem uma vida, então também sou mãe da Maitê, vivi essas experiências não só assistenciais do lado profissional, mas também como mulher, né, e eu acho que isso faz muita diferença para a gente lutar também por essas causas, então não é só pelas nossas questões profissionais, né, mas porque também somos mulheres, também estamos do outro lado, também recebemos todo esse cuidado, isso é muito importante, e isso fez muita diferença no meu posicionamento também para a gente poder lutar ainda mais. O objetivo desse nosso encontro aqui é discutir as questões, né, da reforma obstétrica, mas eu quis trazer, né, a Jordana me fez esse convite para falar um pouco sobre a minha experiência no Reino Unido, e eu queria trazer um pouco, né, dessa trajetória do Reino Unido, como que o modelo de assistência baseado na liderança de midwives pode colaborar com os avanços no Brasil, porque isso colaborou significativamente com a minha pesquisa e todo o tempo que eu estive lá, eu trouxe bastante reflexões para aquilo que a gente vem vivenciando ao longo dos anos no Brasil em relação a avanços políticos. Então, eu quero poder compartilhar isso com vocês, né? O que me levou para esse lugar, né, foi o doutorado sanduíche, e com a inquietação mesmo de conhecer um modelo de assistência onde o parto domiciliar, que é a minha temática, é um recorte para o parto domiciliar, mas dentro de uma assistência em que isso faz parte do sistema público de saúde, né? Então, ter ali um modelo que já está totalmente estruturado, que oferece isso pelo sistema público de saúde, poderia muito contribuir com as nossas construções, que ainda são muito primárias, né, nessa questão do modelo de assistência ao parto domiciliar. E também tinha, né, como objetivo ali responder um dos meus objetivos do doutorado, que é a construção de uma diretriz nacional para assistência de parto domiciliar, ainda que a gente não tenha isso no sistema público, que a gente possa dar passos nesse sentido, né? Então, a gente vai precisar construir uma teia até chegar no sistema público de saúde e talvez se a gente reformule isso da forma que hoje ela acontece, aos poucos a gente também vai alcançando esse espaço público, que é um desejo, assim, né, de todo mundo que está nessa assistência, que mais e mais mulheres possam ter acesso a isso. E isso me fez, então, né, conhecer muito da realidade dali, do que eles vivenciavam ali. É claro que eu não consigo falar sobre a totalidade desse modelo de assistência, porque é algo muito complexo e diferente do nosso país, apesar de muitas coisas serem parecidas e de muito a gente poder aprender com eles. Existe uma estrutura diferente, né, e que às vezes fica até complexo da gente poder abordar tudo isso, mas o que eu aprendi, né, o que eu li, o que eu estudei, o que eu pude vivenciar ali, eu queria trazer, e eu acho que esse é um debate mesmo, né, da gente aprender coisas que a gente pode olhar e falar, nossa, olha que interessante, que coisas importantes que eles fazem e que a gente pode, de alguma forma, trazer para o nosso contexto e adaptar para o nosso modelo de assistência no Brasil. Então, durante esse tempo, né, eu pude conversar e entrevistar diversas midwives que trabalhavam no sistema, né, que tinham ali, preferencialmente, a assistência do parto domiciliar, mas que eram inseridas no sistema público de saúde. Eu visitei algumas casas de parto que eram tanto internas, né, que eram acopladas aos hospitais, quanto que eram fora dos ambientes hospitalares. Eu vou trazer isso mais para frente também, mas só para vocês entenderem um pouquinho também dessas experiências lá. Tive a oportunidade de acessar os protocolos internos, né, de parto domiciliar e também das casas de parto. Participei de bastante evento científico e de cursos, e também do módulo, né, do mestrado de saúde materna global. E isso foi muito interessante, porque esse mestrado, né, que eles oferecem lá, realmente para discutir sobre as questões de maternidade global, e aí tinham pessoas do mundo inteiro trazendo as pautas, né, os questionamentos de para onde a gente está caminhando, o que me fez refletir muito, assim, que realmente é um problema mundial, né, o que a gente está vivenciando de aumento de taxas de cesárea, de mortalidade, desse afastamento das midwives, enfermeiras obstetras e obstetrizes aqui, né, a gente vai falar sobre midwives, mas aqui no Brasil a gente entende que são enfermeiras obstetras e obstetrizes, o afastamento desses profissionais desse cenário de assistência, e que há uma preocupação mundial sobre isso, né,
os movimentos da Organização Mundial de Saúde nesse sentido. Então, foi bastante reflexivo para mim, assim, e também refleti muito sobre o quanto a gente avança, o quanto a gente tem potências e o quanto, às vezes, a gente não sabe o quanto a gente é potente, né? Eu acho que se afastar da cultura faz com que a gente perceba o outro, mas também faz com que a gente perceba o que a gente é capaz. Então, esse tempo lá também me fez refletir muito, e eu vou fazer só um recorte aqui já para iniciar. Como eu fui olhar sobre os modelos de assistência ao parto domiciliar, em paralelo, eu estou fazendo um levantamento de dados de assistência ao parto domiciliar no Brasil, né? Então, de equipes que fazem essa assistência e o que estão fazendo dessa assistência no Brasil. E é claro que eu não posso comparar esses dados, e ainda não posso nem trazer os resultados disso, mas quando eu vejo, né, o cenário hoje do nosso país em relação à assistência ao parto domiciliar, onde a gente não tem protocolos, onde a gente ainda não pertence ao sistema, é completamente à parte de tudo, a gente consegue fazer muitas coisas que são semelhantes a um modelo que tem tudo estruturado. Então, isso, para mim, também me faz refletir a potência que a gente tem, o que a gente pode fazer e o quanto a gente pode avançar, e às vezes a gente não sabe que a gente pode tudo isso, né? Então, acho que isso também nos dá força, né, para lutar por esses processos que a gente vem lutando ao longo dos anos, mas ainda mais forte agora com o processo da reforma obstétrica. Então, é desse lugar que eu venho, né? São dessas experiências internacionais, especificamente em Londres, que eu venho contar um pouco para vocês dessa minha trajetória. E por que eu escolhi, né, o Reino Unido para poder falar disso, para poder fazer uma comparação, para poder pegar os dados deles para a gente poder trabalhar em cima disso. Teoricamente, a gente tem, né, modelos muito parecidos em relação ao sistema público de saúde. Então, como eu disse, eles têm o NHS, nós temos o SUS. Nós somos, inclusive, né, nós somos um referencial para o sistema público do Reino Unido, então eles usam muitos parâmetros nossos, né, para construir esse modelo deles, e em contrapartida eu vejo que nós também podemos aprender muito com eles, principalmente quando a gente está falando sobre esses modelos liderados por midwives, né, e a gente vai construir isso aqui. Eles são fundamentados nos mesmos princípios de equidade, integralidade, acesso universal. Então, vendo, né, por esses princípios, eu acredito muito que são modelos que podem ser comparativos e que podem, de alguma forma, né, se entrelaçar para crescer um com o outro. Então, foi nesse sentido que eu desejei, né, conhecer mais sobre o modelo do Reino Unido, e porque são estruturas postas e que poderiam ir contribuir com os nossos avanços também, principalmente falando sobre o parto domiciliar no Brasil. E, além disso, a gente também tem trajetórias semelhantes. É óbvio que a gente tem essas trajetórias semelhantes com o mundo, né? Quando a gente pensa sobre quem eram as parteiras, como que as mulheres e as pessoas que gestam, né, pariam antigamente, a gente fala aí de parteiras tradicionais, isso era uma coisa que acontecia independente dos cenários, mas que com o passar do tempo a gente tem essa perda da autonomia, a gente tem a perda da autonomia da mulher, a gente tem um processo de hospitalização, né, de uma forma muito acentuada, grave, sem estudo, sem uma prévia de que a gente precisa fazer isso. E com o passar do tempo, né, por conta dessas situações de agravamentos, de aumento de tecnologia no processo de assistência ao parto, de aumento de cesáreas, de intervenções, a gente começa a criticar modelos das mesmas formas, claro que em épocas diferentes, mas num determinado ponto a gente tem uma necessidade de retornar, né, ao protagonismo da mulher, a um cuidado centrado na mulher, um processo, e quando eu falo mulher, desculpa, né, mas falo de pessoas que gestam, então eu estou falando de todas as pessoas nesse contexto. A gente começa a criticar esse modelo e tentar resgatar isso, assim como tentar resgatar também os processos fisiológicos desse processo todo, né? Acontece que o Reino Unido, ele, além de olhar para tudo isso, ele também começa com um movimento de retomada ao protagonismo das midwives,
E a gente também faz isso, né? A gente também vem com as políticas avançando em relação à Rede Cegonha, hoje a Rede Aline, discutindo essa não centralidade, né? Mas essa importância da enfermeira obstetra e da obstetriz nesse modelo de assistência, mas não de forma tão acentuada quanto o Reino Unido fez. Então, isso diferencia um pouco os nossos modelos, apesar da gente vir de histórias muito semelhantes. E aí é dentro disso que eu trago um pouquinho dessa reforma inglesa que eles passaram ao longo dos anos, que também passamos, que também lutamos, que também fazemos política em cima disso, mas para a gente entender um pouco mais assim como que isso gerou o que eles têm hoje, né? Então, o processo de hospitalização gera críticas, eles são muito críticos, eles olham para as coisas de uma maneira muito... Qualquer taxa que se diferencia, qualquer intervenção a mais, como eles têm passado hoje, eles têm uma preocupação de mudar isso de uma maneira muito rápida, né, para eles não se perderem nisso. Eles começam a ter esse processo de inquietação e, por conta disso, tem um inquérito parlamentar, né, que traz essa necessidade do protagonismo das parteiras. Eles começam a introduzir mudanças de um modelo mais contínuo e fazem projetos pilotos para ver como inserir essa enfermeira, essa midwife, no modelo de assistência integral, que ela vai do início ao fim, o que isso gera, né? Eles começam a desenhar políticas públicas nesse sentido, para que realmente essa midwife ela esteja na linha de frente do cuidado. E, a partir disso, a gente gera estudos em cima desse modelo projetado para saber os resultados que isso tem. Então, vem no modelo de continuidade, vem no modelo que começa do pré-natal, parto e pós-parto. Vamos ver como que os resultados, o que traz de resultado nisso. Eles começam a implementar as casas de parto, ampliar esses processos e avaliar de novo. Vamos avaliar para ver qual que é a diferença entre parir dentro de um hospital, parir dentro de uma casa de parto, ter partos domiciliares, se isso tem uma diferença significativa ou não em relação à segurança, em relação a boas experiências. Então, eles começam a gerar todo um movimento político e, junto com isso, estudos que trazem resultados desse modelo de assistência, o que fortalece para eles essa resposta de que isso dá certo, né? De que a gente precisa realmente seguir nessa trajetória para avançar, para diminuir taxa de mortalidade, para dar mais satisfação a essas mulheres e fazer com que elas tenham também o direito de escolha para onde elas querem caminhar. Então, é nessa trajetória, né, que eles vão seguindo e vão aí implementando essas mudanças dentro do país. E aí a gente sabe, assim, né, que o Reino Unido, ele, por conta de tudo isso, por conta dessas construções e por conta deles trazerem muitos dados a respeito dessas construções que eles têm, eles conseguiram, né, trazer a midwife como uma profissional padrão para assistência à gestação de risco habitual, principalmente, sendo a linha de frente desse cuidado, né, tendo ali o obstetra como um colaborador, um suporte nesse processo, como algo integral. Então, para eles, a questão, né, da interdisciplinaridade, esqueci a palavra agora, gente. A questão de ter muitos profissionais, né, ali envolvidos, para eles isso é extremamente importante, porque tudo gira em torno do conjunto, né? Eles precisam trabalhar em conjunto para que a engrenagem funcione e para que as coisas elas realmente se resolvam e sejam ali cuidadas da melhor maneira. É óbvio que eles também enfrentam muitos desafios, né? Inclusive, foi uma das questões para mim, assim, porque eu me deparei com um momento bem diferente do que, por exemplo, a minha orientadora que esteve no Reino Unido há 10 anos atrás, se eu não me engano, há uns 6 a 8 anos, mais ou menos, atrás, ela se deparava com uma taxa, por exemplo, de cesáreas muito inferior ao que eles têm enfrentado hoje, né? Então, quando eu cheguei lá e comecei a ver as questões que eles têm trazido, as preocupações, né? A mudança política que eles tiveram,
dá um pouco de aperto no coração, que você fala, poxa, é um lugar em que a gente se debruça tanto para aprender, né, para conhecer, são tão famosos em relação a tudo isso, os dados maravilhosos, mas que também enfrentam crises, então eles também estão passando por alguns processos bem desafiadores no modelo de assistência, mas de maneira alguma chega perto do que a gente vem vivenciando, né? Então, eles continuam enfrentando aí desafios, principalmente em relação à desigualdade de acesso, falta de midwives, que é uma questão muito séria que eles têm discutido bastante, pressões financeiras, né? O efeito do pós-pandemia, então tudo isso também tem influenciado bastante em taxas que não tão interessantes como eram antigamente, mas eles continuam sendo aí uma referência, né, em colocar as midwives no centro desse processo em relação ao modelo de assistência e trazer dados de redução de intervenções, de melhores de experiência para as mulheres, de segurança e de custo-efetividade. Então, continua, de alguma forma, sendo aí um exemplo para nós, né, para o quanto a gente precisa aprender com eles. E debruçados nisso, eles trazem, né, os dados de pesquisa, e a gente sabe aí pelas evidências científicas que modelos liderados por midwives, elas têm sim uma redução nas intervenções, menores chances de partos prematuros, uma maior satisfação materna, a questão de também você ter uma equivalência, né, de segurança em diferentes modelos, por conta dessas profissionais estarem ali, estarem triando, estarem cuidando, fazendo uma continuidade dessa assistência, a redução de custos, né, desse modelo de assistência. Então, eles debruçam em cima disso e nos trazem, né, as realidades que são as vivências desse tipo de assistência. E aí a gente chega, né, às nossas diferenças. Então, a gente vem de uma história semelhante, a gente vem construindo políticas, a gente vem avançando ao longo dos anos, mas, como eu disse, né, eu acho que um ponto, assim, que eles trazem um pouco de diferente é como eles se apoiam nessa questão da liderança da midwife nos modelos de assistência e como isso impacta os resultados e desfechos do país, né? O que traz um pouco de diferença entre nós. Então, eles têm esse modelo baseado na liderança de midwives, fazem a integração das redes, onde todos reconhecem isso e todos suportam esse modelo, trazendo todos esses resultados, enquanto a gente vem avançando ao longo do tempo com as políticas, a gente não pode dizer que não estamos caminhando para um lado positivo, porque sim, a gente vem melhorando em muitos quesitos, mas a gente também patina em muitos outros. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que apesar dos avanços, a gente continua sendo um modelo hospitalocêntrico, a gente continua vivendo altas taxas de medicalização, de cesarianas, então a gente não consegue parar essa curva, né? Ela continua crescendo. A mortalidade ela continua sendo um fator extremamente preocupante para nós. Hoje também discutimos sobre as questões de violências obstétricas, e aí, assim, quando eu trago também, né, porque eu faço um pouco de uma reflexão do modelo que hoje eu estudo, hoje menos que 1% das mulheres, por exemplo, estão parindo em casa, né? E a gente nem sabe exatamente quem são as mulheres que escolheram por parir em casa, porque a gente não consegue fazer essa estratificação no Brasil. Então, a gente fala que 99% das mulheres estão dentro de um ambiente hospitalar e que estão passando por N situações, né, de mortalidade, de cesáreas, de intervenções, e que apenas 5% não passam por nenhuma intervenção dentro do modelo hospitalar. Então, assim, para onde a gente está levando tudo isso? Né? O que a gente vai fazer mais para poder realmente gerar essa mudança? E é óbvio que a gente vem construindo essas políticas agora, né, com a Rede Aline, mas é uma reflexão mesmo, assim, do quanto a gente de fato precisa discutir essa reforma obstétrica, porque o nosso maior problema não está sendo resolvido. E isso está nas bases estruturais do que a gente tem oferecido no Brasil. Então, refletir sobre esses modelos que trazem um outro olhar, né, que configuram essa assistência por uma outra profissional, traz realmente uma modificação muito significativa e é o que a gente precisa fazer no nosso país. Então, hoje a gente ainda enfrenta essa baixa da autonomia da enfermeira obstetra, né, e da obstetriz, e precisamos discutir isso porque os estudos falam sobre isso.
né? Os estudos nos trazem resultados que esse modelo, de fato, ele que vai alterar todos esses nossos desfechos desfavoráveis que temos ainda no Brasil. E aí, só para a gente refletir, fechando essa questão, né? A gente percebe que modelos, então, centrados em midwives, eles trazem esses menores taxas de intervenção e maior segurança, enquanto que os modelos médicos ainda têm, biomédicos, né? Ainda tem essa tendência à medicalização excessiva e não melhora, não tem melhora proporcional de desfechos. Então, é nesse cenário que hoje a gente ainda está. E aí, na questão prática, assim, a gente fala do global, né? A gente fala do macro. Eu queria ter... Tem alguém falando comigo? Não. Não? Eu queria trazer um pouco, assim, da questão do que eu pude visualizar, né? E pesquisar um pouco mais também, só para a gente pensar assim, tá, então, diante de tudo isso, o que eles fazem, de fato, na prática, né? Que diferencia do nosso modelo hoje no Brasil e que poderia também ser uma forma da gente refletir aonde a gente pode entrar e como que a gente pode reconstruir tudo isso. O NHS, né, ele, como eu disse para vocês, ele também é um sistema público de acesso universal e gratuito, e eles são organizados, e aí falando mais praticamente, né, desse processo, eles são organizados por trusts, né, que seriam as unidades administrativas regionais, que são responsáveis por hospitais, maternidades e serviços comunitários. Essas trusts, a gente pode pensar, eu vou tentar fazer um comparativo, porque é um pouco complexo, mas talvez se a gente conseguir enxergar um pouco como os nossos modelos, assim, talvez ele seja um pouco mais palpável para a gente pensar nisso. É como se fosse uma unidade de atenção primária, né, que tem lá toda aquela região que ela faz aquele atendimento. A diferença é que nessa região ela vai oferecer de tudo, diferente de só atenção primária ali. E tudo que ela oferece nessa região é integrado. Então, todo o sistema está integrado a todo momento. E aí, eu trago um mapa aqui para vocês, só para vocês verem assim, um pouco da realidade de Londres, que é onde eu estava, né? Todas essas regiões coloridinhas é uma trust diferente que essa organização que direciona essas regiões. Então, cada cor é uma trust diferente. E dentro dessas, existem todos os sistemas para que essa família, né, seja acolhida, cuidada, né, e direcionada em cada região que ela mora. Então, a intenção é que as mulheres, né, que as famílias, elas sejam atendidas dentro dessas regiões que elas vivem. Mas não quer dizer que se ela decidir ir para uma trust diferente, ela não vai ser atendida. Ela tem esse direito, eles também trabalham muito com as questões dos direitos, né, de escolha, de liberdade. Então, ela pode sair de um lugar e migrar para outro, mas ela vai precisar fazer esse caminho para chegar nesse outro lugar. Ela não vai ser impedida de ser atendida em outro lugar, porque é desejo dela. Pelo contrário, eles são sempre abertos em relação a essa receptiva dessa mulher, independente de onde ela vive, mas o que eles, assim, primam, né, é que ela continua ali dentro daquele local onde ela reside, mas pode ser que ela não permaneça por desejo dela. E aí, gente, ficou um pouco desconfigurado aqui, mas espero que não esteja atrapalhando aí para vocês lerem, né? Todas essas trusts, né? Todas essas organizações, elas têm a midwife como a profissional de primeira linha, então é a profissional que vai realizar o atendimento dessa pessoa gestante, né? Ela tem uma prática que é regulamentada, como nós também, né? Aqui no Brasil temos as nossas práticas regulamentadas pelo Nursing and Midwifery Council, que seria, né, o nosso conselho aí, que traz todas a forma, né, regulamentação da nossa profissão, e elas atuam em diferentes locais, né? Então, dentro desses espaços, dessas trusts, você tem midwives, que são cause-load midwives, que seriam as midwives que fazem parte de equipes pequenas, que acompanham um número mais limitado de mulheres, que estão situadas nas comunidades e que geralmente fazem um acompanhamento continuado dessa gestante. Então, elas estão desde o pré-natal, parto e pós-parto. Elas, a gente pode comparar como se fossem as parteiras autônomas no nosso país. Então, elas estão desde o começo ao fim do processo, aonde essa mulher está. Onde essa mulher está, para que ela seja acompanhada a todo momento por essa parteira.
Também existem as Hospital-Based Midwives, que seriam as parteiras que estão dentro das unidades hospitalares, e aí unidades hospitalares seriam os centros de parto, né, que são intra-hospitalares, e também os centros obstétricos. Então, você tem esses dois cenários em que as que estão baseadas no hospital, estão presentes. Seria como se fosse o Sofia Feldman no Brasil. Então, é muito comum lá a gente ver as casas de parto acopladas ao ambiente hospitalar, é o mais comum que a gente vê, pelo menos na região de Londres. E essas parteiras, elas estão nesses dois cenários, né? Tanto nos centros obstétricos quanto nas casas de parto acoplada. E elas estão ali acompanhando a assistência de parto e o pós-parto imediato, como a gente tem no Brasil também. As enfermeiras obstetras e obstetrizes estão dentro do hospital, elas estão nesse mesmo cuidado que essas baseadas no modelo hospitalar. E as community midwives, que seriam as parteiras de base comunitária, elas fazem assistência ao pré-natal local, as visitas pós-parto, e podem acompanhar no domicílio e nas casas de parto que são fora do ambiente hospitalar. Então, geralmente, essas parteiras, elas estão dentro da atenção primária, elas fazem um acompanhamento de pré-natal, elas fazem parte do sistema, assim como todas essas outras, elas fazem parte do sistema, mas elas podem, às vezes, estar tanto nesses ambientes de casa de parto, quanto nas atenções primárias, e elas podem ser realocadas para o hospital. Então, por exemplo, eu até conheci uma midwife lá que era brasileira, que trabalhava lá numa casa de parto, e ela poderia, por uma falta de profissional dentro do ambiente hospitalar daquela trust, daquela organização, ser realocada para o ambiente hospitalar se tem falta de pessoas. Então, essa é uma questão que, às vezes, para eles é um pouco desafiador por conta do número que eles têm, nos últimos anos, reduzido de midwives, que faz com que, às vezes, eles não consigam ofertar todos os cuidados que eles têm presentes. Então, essa midwife, por exemplo, trabalhava numa casa de parto, que também fazia assistência de parto domiciliar, mas que, por falta, às vezes, de pessoas, alguém que faltou, ou não tem ainda alguém contratado, eles não têm número suficiente de parteiros naquele dia em que uma mulher entra em trabalho de parto, e essa mulher precisa ser direcionada para o hospital. Então, às vezes, eles enfrentam algumas coisas desse tipo, ou se o hospital está com falha, né, com número reduzido de profissionais, essa parteira é realocada para dentro do hospital, às vezes fechando uma casa de parto, ou não tendo assistência do parto domiciliar. Então, eles têm tudo isso, eles oferecem tudo isso, integram, então todas as parteiras, elas estão disponíveis no ENHS para o sistema funcionar, mas que, às vezes isso é muito maravilhoso, às vezes isso traz um pouco de dificuldades para eles. Mas mais por conta do número de profissionais mesmo que nos últimos anos eles têm enfrentado crise. Mas o que eu queria trazer disso, né, é que em todas as situações eles estão pensando em dar uma continuidade da assistência, estão pensando em integrar essa mulher em todo o serviço, e que ela tenha sempre esse cuidado aonde ela estiver, da forma com que por onde ela caminhar, ela tem essa parteira ali cuidando dela. Então, tanto na unidade de atenção primária, quanto dessa parteira que vai atrás dela, quanto ela quando vai para um ambiente hospitalar, ou quando ela vai parir numa casa de parto. Pode ser que ela tenha essa parteira do início ao fim, ou pode ser que ela tenha essa parteira que seja só daquele sistema, né, daquela parte do sistema, mas que também faz uma continuidade desse modelo de cuidado. E todas elas são baseadas, né, em protocolos, né, e tem esse suporte do NHS. O que geralmente acontece com as mulheres, né, com as pessoas que estão gestando? Então, a gestante, ela descobriu que está gestando, né, ela teria dois caminhos aí para percorrer. Ela teria tanto a questão dela mesma fazer o cadastro dela na trust dela, dentro do site, né, cada trust tem seu formulário, de fazer um preenchimento dizendo que ela está grávida para agendar um primeiro atendimento,
ou ela poderia ir no GP, que eles falam, né, que seria essa atenção primária, para poder fazer esse primeiro appointment. Então, esse book appointment, que seria a primeira consulta dela. Então, ela faria essa triagem inicial ou pelo sistema, né, online, e aí seria feito o agendamento para ser direcionado para o cuidado específico, ou ela iria direto nessa atenção primária, que dali ela seria encaminhada para o atendimento mais apropriado para ela, ou continuar no GP, ou passaria com essa Counselor Midwife. Então, dentro disso, ela seria ali direcionada para poder seguir com o atendimento até chegar no processo de parto. E quais seriam os locais, né, que ela poderia parir quando ela passou por todo esse cuidado? Cada truste vai trabalhar de uma forma, todo mundo vai conseguir oferecer todos esses cuidados para ela por conta desse número de pessoas, mas na maior parte dos casos eles buscam todas essas formas de atendimento para que essa mulher seja cercada por essas midwives. E aí, depois que ela passa por isso, né, ela vai construindo aí a ideia do que ela quer para o parto dela ao longo dessa trajetória, que também foi uma outra questão que tem sido levantada lá, né, que às vezes as mulheres não escolhem ir para um determinado local, porque isso não foi informado, então eles têm discutido bastante a questão de trazer a informação mesmo para as mulheres em relação, eu posso ir para uma casa de parto, eu posso ter um parto domiciliar, eu posso ter o parto dentro do ambiente hospitalar, porque tudo isso faz parte do sistema, né? Então, eles têm trazido muitas essas ênfases, né, de discussão para que isso realmente seja construído ao longo do pré-natal, e elas podem ser direcionadas para onde elas se sentirem mais confortáveis, né? Existem as unidades obstétricas, como eu disse para vocês, e nesse local é onde também existem ali os médicos obstetras disponíveis, né, fazendo um suporte e entrando nos casos de necessidade. As IMUs, que seriam as unidades lideradas por midwives, que são dentro do hospital, como Sofia, as Freestanding Midwife Unity, que seriam as unidades fora do ambiente hospitalar, que é semelhante às nossas casas de parto, Casa Ângela, né, a Casa de Parto de Realengo, aí no Rio de Janeiro, que são fora do ambiente hospitalar, e também os partos domiciliares, que são assistidos por essas midwives, que fazem um acompanhamento, que podem ser totalmente voltadas para os partos domiciliares, como também podem estar inseridas dentro das casas de parto e saírem dali para prestar uma assistência de parto domiciliar. Eles teriam essas duas formas, né? Pessoas que trabalham exclusivamente para o parto domiciliar e essas que geralmente estão dentro das casas de parto e que podem, às vezes, até ser realocadas para o ambiente hospitalar. O que importa é que tudo isso é oferecido para elas, né? E elas têm aí esse poder de decisão sobre o local de parto. Uma outra questão também, né, sobre critérios de risco, que eles fazem essa triagem ao longo do pré-natal, continuam, né, também preservando a questão da segurança nesse processo, mas uma coisa que eles trazem muito é sobre o respeito ao direito de escolha, que é algo, assim, muito distante para nós. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, principalmente porque, de novo, né, como eu trabalho com parto domiciliar, a gente é muito criterioso em relação a isso, e para mim, né, foi uma preocupação muito grande no processo de escrita da diretriz, de cercar o máximo para que a gente, de fato, gere segurança, porque todas as nossas estruturas, elas ainda não tem como suportar esse tipo de abertura, vamos dizer assim, né, de abertura. Não é questão de direito, é uma questão de abertura, porque a gente não tem uma continuidade, a gente não tem um sistema que se abraça, né, diferente deles. Então, o que eles trazem é que as mulheres de risco habitual, né, elas podem escolher qualquer cenário, enquanto que as de alto risco, elas são fortemente recomendadas ao uso do ambiente hospitalar, mas que a decisão continua sendo delas. Então, o que eu pude também trazer através das minhas reflexões com as entrevistas das midwives foi que, por exemplo, né, uma mulher que é uma hipertensa gestacional e ela quer parir em casa ou ela quer parir numa casa de parto, ela vai ser direcionada a uma midwife sênior, né, que é uma midwife mais experiente, ou um médico obstetra, que vai trazer para ela todos os riscos desse tipo de acompanhamento, né, e benefícios,
mas pontuando as questões ali que viabilizariam esse cuidado em casa ou dentro de uma casa de parto. E, diante desse cenário, a mulher teria a opção, né, de escolher um caminho ou outro. E se ela passa por essa consulta e ainda assim ela decide seguir por esse caminho, ela vai ser respeitada, ela vai poder ter essa assistência e todo o sistema vai sustentar essa assistência. E quando ela precisar de uma transferência, porque precisou, está falando de um alto risco dentro de casa ou dentro de uma casa de parto, eles têm essa integração de que o hospital já está ciente que essa mulher está em trabalho de parto. E que se houver essa necessidade, está todo mundo preparado para receber ela sem nenhuma questão além, né? Sem trazer para aquela culpabilização de ter escolhido esse caminho, de ter passado por uma transferência, porque eles entendem que eles precisam respeitar esse direito e que o sistema está ali para cuidar, né? Então, quando essa mulher passa por um motivo de transferência, todo mundo está preparado para isso. Além disso, eles também têm o sistema integrado, né, com serviço de ambulância. Então, as ambulâncias, elas são específicas para esse tipo de atendimento, são treinadas para esse tipo de assistência, possuem códigos de urgência para que eles cheguem mais rápido, e eles têm uma crítica muito grande sobre os tempos, né? Uma das coisas que eu ouvi muito lá foi que no tempo de inverno eles têm muita preocupação, porque antigamente as ambulâncias elas acabavam sendo direcionadas para questões respiratórias, pessoas idosas, por questões do frio e tudo mais, que atrasava a transferência em 10 minutos, 15 minutos, e para eles isso não era uma coisa que gerava segurança. Então, hoje eles têm um sistema voltado para a obstetrícia para que as transferências elas aconteçam de uma maneira segura. E, enfim, né, essa é uma grande discussão deles, eles trazem bastante esses resultados também dentro dos estudos, né, que tratam sobre outros locais de atendimento fora do ambiente hospitalar como fator de segurança. Mas eles têm tudo isso integrado, então eles conseguem assegurar essas assistências e o direcionamento dessa família dentro do ambiente hospitalar quando é necessário, e esses profissionais recebem de uma maneira receptiva e cuidadosa, né? Então, assim, tudo gira em torno realmente do cuidado. E eu acho que isso também nos faz refletir muito, né? O quanto, de fato, a gente quer reconstruir esse nosso modelo para que tudo gire em torno desse cuidado, pensando em direitos, pensando em o que a gente entrega de modelo de assistência, se de fato a gente está centrando essa pessoa gestante, né, está centrando ela nesse cuidado, né? Ou a gente está pensando mais em outros fatores que são, né, que nos distanciam um pouco desse olhar mais centrado na família. Então, pensando em tudo isso, né, e refletindo, eu sei que é muito diferente, assim, parece muito distante, mas para nós, assim, eu acredito que a gente tem estruturas postas que podem contribuir com os nossos avanços, que podem fazer com que a gente também consiga, de alguma maneira, entregar esse tipo de cuidado, né? Pensando, por exemplo, prioritariamente em atenções primárias, que a gente já tem isso consolidado há muitos anos. Então, por que não pensar em enfermeiros obstetras que estejam, desde o início desse processo, oferecendo esse tipo de cuidado, desde o pré-natal até o pós-parto? A gente sabe que a gente não vai conseguir copiar os modelos, mas que a gente pode adaptar eles com base no que a gente tem e também baseado, né, em evidências científicas. Uma outra questão também que eu vejo diante de tudo isso, né, e que talvez, não sei como é para vocês, assim, ouvindo tudo isso, o fato de que realmente a gente precisa reconhecer as enfermeiras obstetras e obstetrizes como protagonistas desse cuidado. A gente fala da reforma, né, a gente fala dos avanços, e a gente tem um pouco de medo, acho que até nesse processo da reforma a gente tem um pouco de medo de falar assim, esses profissionais como protagonistas, porque hoje no Brasil a gente discute sobre o protagonismo do parto, né, de quem está no centro desse cuidado, mas vamos tirar esse olhar, assim, vamos olhar a questão do sistema, né, quem é o protagonista desse cenário? Vamos tirar da mão de um e colocar no outro?
É isso que esse modelo traz para nós, né? Esse olhar de que, sim, a gente vai colocar na mão de profissionais que trazem melhores resultados, que olham de uma maneira mais integral, que têm um cuidado diferenciado, para que, de fato, a gente alcance os objetivos que a gente está planejando há anos alcançar, né? E que não é uma questão brasileira, é uma questão global. Então, a gente está discutindo isso. De fato, a gente precisa pensar que essa reforma ela também tem essa força, né? De sim, a gente precisa colocar no centro outros profissionais para que elas estejam na linha de frente desse cuidado. Outro ponto, assim, que para a gente trazer isso, a gente precisa investir nas formações, né? A regulação, a valorização profissional. Então, a gente tem muitas formações, mas a gente sabe também que a gente tem muitas formações deficitárias no nosso país, e a gente precisa discutir isso, como a gente vai colocar a centralidade nesse cuidado, se às vezes a gente pode não estar, né, ter ainda quantos profissionais com uma competência adequada por conta dos nossos modelos, em como os nossos modelos são apoiados. Então, também me fez refletir esse processo. Vocês me falam em o tempo, tá, gente? Porque eu vou abrindo e, às vezes, o tempo precisa acabar. Mas como a gente também tem muito reflexo do modelo americano, né, que é muito biomédico, então as nossas formações elas são muito da enfermagem obstétrica, que querendo ou não a gente se apoia em alguns modelos mais biomédicos, e eu falo isso como enfermeira obstetra, né? Por que é tão difícil a gente ter mais obstetrizes no Brasil, né? Por que é tão difícil a gente ter entradas diretas para essas formações? É uma questão política. Então, a gente precisa entender que a forma com que a gente estrutura as nossas formações também refletem os nossos resultados, né? Então, a gente precisa repensar tudo isso e como a gente pode estruturar para que os profissionais eles saiam capacitados e saiam com esse olhar de a gente vai entrar para essa linha de frente para atender mesmo. Porque o que a gente vê hoje, às vezes, muitas enfermeiras obstetras se escondendo atrás, não tendo essa coragem, assim, de eu quero estar na frente disso, eu quero ter autonomia, eu vou buscar por esse espaço, né? E talvez vocês possam me trazer um pouco sobre a realidade do que vocês vivenciam no Rio, mas eu venho de uma realidade de Minas Gerais, que às vezes a gente só olha para o Sofia, né? Mas não é só Sofia. Hoje eu estou num cenário de São Paulo, que tem uma autonomia enorme, mas que também tem muitas questões, principalmente quando a gente fala de interior. Então, como as enfermeiras obstetras estão se sentindo no sentido autônomo, mas no sentido de preparo também para poder liderar tudo isso. Além disso, né, ampliar os centros de parto normal, as casas de parto, que é um movimento que a gente está vendo, né, do governo atual também. Então, vamos ter as aberturas dessas casas de parto e a gente precisa de enfermeiras obstetras e obstetrizes capacitadas para realmente estarem nesse lugar. E, além disso, reconhecer também os partos domiciliares, integrá-los ao sistema. Então, a gente consegue fechar tudo isso olhando para o sistema de maneira geral, né? Não só para aquilo que eu quero construir, não só para os modelos hospitalares. O que esses modelos que dão certo trazem? Todas essas assistências, tudo que engloba essa assistência, todos os direitos que essas mulheres têm em relação a escolher aonde eu desejo parir de uma forma organizada e segura. A gente... não está passando. A gente sabe que as recomendações da Organização Mundial de Saúde de 2025 reforçam tudo isso que a gente está falando da reforma obstétrica, né? Traz a questão de que a implementação o aumento, né, de enfermeiras obstetras e obstetrizes, elas ajudam, né, e colaboram a gente a avançar e chegar naquilo que a gente deseja para o objetivo do desenvolvimento sustentável. E o investimento nas formações ela é extremamente importante, que a abertura de casas de parto é extremamente importante. Então, a gente está caminhando nesse sentido, junto com o que a Organização Mundial de Saúde tem falado, né? Então, a gente vê o modelo, a gente vê a organização se posicionando, a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil, que traz esse mesmo significado. Então, é nessa direção que a gente precisa pensar. E aí, para fechar, né, eu queria falar que a reforma obstétrica ela não é um movimento só do Brasil, é um movimento global, então é um movimento que
todos pararam para olhar e pensar o que a gente está fazendo com o mundo em relação às nossas assistências obstétricas. A gente precisa transformar isso, e é por isso que realmente esse é um movimento mundial de transformação, e nós, enfermeiras obstetras e obstetras, estamos nesse lugar assim, de destaque, de que as nossas competências, os nossos papéis são fundamentais para transformar esse cenário no nosso país, né? Que a gente deve e pode implementar e adaptar esse processo, e o filme dele vem trazendo essa bagagem, esses resultados que nos ajudam a olhar para um modelo que dá certo, e que a gente consegue, que pode conquistar e pode atingir ao longo dos anos, se a gente continuar acreditando e se fortalecendo e não desistindo e continuando avançando nesse processo. Então, era um pouco disso, né, que eu queria trazer. Eu não sei se eu atingi os objetivos que a Jordana tinha nesse encontro. Espero que sim, né? Espero que de alguma forma eu tenha conseguido trazer um pouco das reflexões, apesar de ser um pouco complexo, mas que de alguma forma a gente tenha esperança, né? Que a gente olhe com um olhar de esperança para esses modelos que nos ajudam a enxergar um futuro. E um futuro que eu acho que a gente pode sim acreditar e que a gente pode sim alcançar, porque eu acredito de fato nas potências que a gente tem no Brasil. Só para eu finalizar, assim, a todo momento que eu estive fora, tudo que eu aprendi, assim, apesar de eu não ter querido voltar, porque realmente foi assim, uma experiência muito legal, eu pensava, como eu posso, com tudo isso aqui, colaborar com o meu país, sabe? Porque eu acho que todo investimento que a gente tem para poder aprender, de alguma forma a gente precisa colaborar com o lugar da onde a gente vem, né? E eu me descobri uma apaixonada pelo meu país, assim, e com uma vontade muito, muito grande, né, de poder lutar por ele, de poder trazer, de alguma forma, coisas que façam a gente repensar e façam a gente tentar transformar cenários, porque é por nós, né? É por nós enquanto profissionais e é por nós enquanto mulheres, pessoas que dependem desse sistema e que de alguma forma também são vítimas ou que são resultados positivos do que está sendo entregue na nossa assistência à saúde no Brasil. Então, era isso, né? E estou aberta aqui para a gente conversar. Tainá, eu quero agradecer muito a você, as suas palavras, a compartilhar a tua trajetória. Eu acompanho, né, você, enfim, em alguns outros eventos e alguns grupos privados no WhatsApp, a gente conversa. E assim, no Brasil, quem está dentro desse movimento, acaba que a gente vai se encontrando, se ligando, né, se reconhecendo, e aí a gente não solta mais a mão. Então, a gente vai fortes, né? Sim. Isso é muito legal. Essa experiência sua, você trouxe uma fala que eu acho que é muito importante, eu queria só reforçar ela aqui, quando você trouxe, para dar certo, então a gente vai tirar o protagonismo de um profissional e colocar no outro, e realmente é isso, porque isso já tem evidência que dá certo. Então, aqui a gente ainda discute o papel da enfermeira obstetra, a nossa atuação, parece que a gente ainda precisa provar alguma coisa, mas a gente não precisa, já está dado, lá fora, os melhores modelos já trazem isso. Aqui também, exato, mas no papel está escrito. Quando a gente vai para o serviço, a gente ainda é muito acuado, né? A gente ainda está subordinado. No interior, isso é muito forte ainda. Mesmo nas capitais, ainda é. Então, assim, muito obrigada por compartilhar, porque isso é possível, isso acontece. Isso já tem modelos para a gente se basear, para adaptar a nossa realidade, e isso já vem acontecendo no Brasil. Já tem muitas pesquisadoras trabalhando e se movimentando. E a ideia, uma coisa que a gente não falou antes, mas assim, muitas pessoas pediram se o evento ia ser online ou não, né? Porque facilita a nossa vida ser online, gente. Mas não permite um encontro. E política se faz também presencialmente, a gente precisa se conectar, se conhecer, saber quem é quem, se reconhecer, e a gente vai se afirmando
porque tudo é político e esse movimento ele também é, né? E a gente precisa dessa força e dessa união. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá? Numa quarta-feira, final do dia, a gente sabe que depois vai ter bastante trânsito, mas é importante a gente estar aqui presencialmente. E aí eu queria aproveitar para abrir o espaço de diálogo, porque eu, né, imagino que tenham questões que podem ser aprofundadas, e eu acho que essa também é uma parte importante desse encontro, a gente poder construir juntos, em coletivo. Tá? Então, se tiverem perguntas, reflexões. Perfeito. Qual é a ideia? Essas perguntas, essas reflexões que a gente for construir, está sendo gravado, né? E a gente vai criar, movimentar, depois dos 4 encontros, um documento oficial que vai ser entregue à Bem Nacional para representar, né, os nossos encontros, o nosso ciclo junto com a reforma. Então, esse é um dos objetivos desse ciclo de debates. Então, fiquem à vontade. Olha, claro. Você é grande. Parabéns, Tainá. Eu só fico lembrando, quando você foi falando, fui lembrando de Florence Nightingale, né? Estados Inglaterra é um pouco... Exato. Ela teve 10 minutos para apresentar tudo que ela tinha estudado lá na Guerra da Crimeia para a Rainha Vitória. Aí ela as flores, aquele grupo, epidemiologia, a Inglaterra aprendeu e as enfermeiras ingleses também, né? Agora, eu queria só assim, focalizar na importância do que falou da potência. Né? Acredito que todos vocês estejam já foram mexidos para aquele bichinho do Rahan pela obstetrícia, né? Nós temos muita potência. Quando eu vim para cá, eu estava ouvindo os dados da Duca, da Maria do Carmo, da Fiocruz, e ela falou assim, os dados para assistência ao parto já tem dados que mostram a diferença da qualidade da assistência com a participação da enfermagem obstétrica e da obstetrícia. Tá? Temos que melhorar agora o pré-natal. Então, potência, nós estamos. Está falando ali para o Michel, que o maior desafio a gente agora, do meu ponto de vista, é o nosso vínculo empregatício. O nosso não, de vocês, né? E aí, Tana, você talvez, outra grande articulação que é fundamental que a gente ocupe são os espaços políticos de representação. A Benfo, lá, eu fui da BEM muito tempo, da Associação Brasileira de Enfermagem, então eu representava a BEM, ainda represento a BEM, no momento de transição, na Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho Nacional de Saúde, representando a Associação Brasileira de Enfermagem. Não sei sabendo que tem espaço lá, mas aí eu acho que tem que articular para o PAR, porque assim, quando a gente encontra, hoje eu encontro lá quem está respondendo no Ministério da Saúde da Mulher é a Renata, que eu conheci lá atrás. E aí, quando a gente vai vendo quanto que a gente perdeu nesses 4 anos aí desse moço inominável, né? Porque se você pegar os protocolos de assistência ao parto, que a gente ajudou a construir, que foi um contexto extremamente difícil, por quê? Porque tinha que ser consenso. Aí juntava, aí tinha um obstétrico que falava, gente, vou tentar parar aqui. Olha só, a questão é consenso. Quem não concorda, aí dava aquela coisa bem regimental da Câmara dos Deputados, ninguém concorda, então aprova. Aquela coisa 10 segundos, né? Que são estratégias, gente. E a gente tem que entender um pouco das estratégias. Se a gente já tiver dúvida, a gente vai ter que levantar antes do cara perguntar. Então, isso a gente tem que aprender com política para que nós, mulheres, que já demos um passo enorme, temos que dar outro passo enorme para garantir uma melhor qualidade de assistência à família, em particular as mulheres. Afinal de contas, nós somos eminentemente mulheres na assistência às enfermagens, não podemos contribuir muito. Tem outras coisas para falar, mas eu falei para caramba. Tchau. Obrigada. Hoje, só falar uma coisa. Gente, eu sou apaixonada por vocês do Rio de Janeiro. Essa praticidade no falar assim, é maravilhoso. Estava sentindo falta disso. Mais alguém? Oi, boa tarde. Meu nome é Letícia. Eu sou estudante de enfermagem da Estácio, mas eu fiz meu primeiro período aqui, então estou voltando com muita emoção. Adoro essa casa. Muito obrigada pela oportunidade também.
Eu vim correndo de Valência porque eu trabalho lá, então, assim, é muito importante mesmo esse movimento, né, presencial. E minha pergunta é muito básica, tá? Até peço desculpas. Para ser uma midwife na Inglaterra, precisa fazer graduação e uma pós, ou é como um curso igual a USP, né, que tem a USP da ENST? Como é que é isso, assim, essa formação? E também a segunda pergunta é a remuneração. É uma remuneração legal para os padrões da Europa? Não é? Como é que é mais ou menos isso? Obrigada. Hoje, a maior construção deles é entrada direta, como a USP, é um tempo mais curto de formação. E existem também as nurse midwives, só que elas são vistas de uma maneira um pouco diferente. Assim, eu até cheguei a questionar isso, porque no começo, quando eu me apresentava, eu falava que eu era uma nurse midwife. E aí eu fui conversar com algumas brasileiras, né, que passaram por um processo de validação lá, e elas questionaram as inglesas de o que é melhor de apresentar. Porque, assim, no Brasil, as nurse midwives seriam as enfermeiras obstetras, mas elas têm uma prática parecida com a nossa. Aí elas falaram assim, não, então se apresente como midwife, porque seria a equivalência. Porque as nurse midwives lá, elas estão mais focadas nos modelos hospitalares e hoje elas fazem mais, por exemplo, assistência nas cesáreas, um suporte aos modelos biomédicos. Então, elas não têm uma visibilidade muito boa quando comparadas com as midwives. Elas são diferentes, elas são mais hospitalocêntricas. Então, sempre o olhar assim do que gera mudança no Reino Unido seriam as formações diretas, que é a entrada como se fosse a USP, né? Feita só a graduação em obstetrícia. Em relação à questão salarial, eles têm discutido muito sobre isso, sobre a desvalorização das midwives, que inclusive tem gerado um impacto sobre a procura dessa formação. Então, ao longo dos anos, vem caindo o número de midwives por conta dessa falta de remuneração e também por essa mudança que eles têm tido nos últimos anos, que tem desvalorizado um pouco as midwives. Então, eles também avançaram no número de cesáreas, né, ao longo dos últimos 10 anos, e eles têm lutado para resgatar, né? Eu faço parte de um grupo tipo o que a gente tem de linha direta em WhatsApp, assim, eles têm uma linha direta assim num e-mail. E aí são as midwives do Reino Unido. E elas o tempo inteiro mandam assim, o que está acontecendo, né? Algum dado, alguma pesquisa que saiu, ou algum político se posicionando em relação aos dados atuais, né? Da preocupação delas dessa mudança do modelo, principalmente pós-pandemia, do aumento das taxas de cesariana. E agora eles têm discutido muito sobre essa questão dessa desvalorização tanto financeira, mas como também das dificuldades intra-hospitalares e que algumas midwives não estão se sentindo tão preparadas para estarem atuando fora desse modelo hospitalar, que desconstrói um pouco do modelo que eles viveram e fizeram ao longo dos anos. E aí começam os embates profissionais, igual a gente tem no Brasil, né? Mas numa proporção muito menor, o que faz com que elas não queiram atuar. Então, existem crises sérias que têm acontecido lá, que têm feito com que as profissionais, às vezes, não queiram dar sequência nesse tipo de atendimento, e a questão financeira também é uma delas. Então, não é uma remuneração tão alta. Mas uma coisa que é interessante lá, e eu vi isso bastante, porque, inclusive, eu tenho... vou começar uma trajetória de validação do meu diploma para lá, então... por isso também eu sei um pouco mais sobre isso, que eles, diferente de nós, assim, eles têm muito um modelo de crescimento profissional. Então, entra a enfermeira júnior, a midwife júnior, vai passando os níveis e chega a sênior e é um teto, né? E aí, nesse teto, elas têm outras posições, então, elas têm uma coisa de crescer muito nessa parte organizacional, estrutural dos modelos, que fazem com que elas sejam muito gerentes dos modelos de assistência, e aí isso faz com que elas alcancem um poder aquisitivo maior. Mas
no Reino Unido, que eu percebi que, independente das profissões também, eles têm uma coisa mais igualitária em relação aos salários. Então, não é uma discrepância muito grande, mas por conta de como o modelo está, de como existem impasses, a carga de trabalho que é muito grande, essa coisa da realocação e, às vezes, elas não terem tanto tempo de descanso, isso faz com que elas queiram sair e não estar como midwives lá. Então, é uma situação que tem sido discutida bastante e que as pessoas estão bastante preocupadas também a gente precisa formar midwives porque a gente está com carência e isso vai gerar cada vez mais problemas, vai fazer com que isso seja uma mudança estrutural lá na frente, porque se a gente não tem midwife, para quem que vão esses partos? Né? Aonde a gente vai chegar com os nossos dados se a gente não tem pessoas para trabalhar? Então, e principalmente depois que eles passaram por esse processo de fechamento lá do Brexit, muitas pessoas foram embora. Então, o Reino Unido tem passado por uma crise nesse sentido também de falta de pessoas. Então, há uma sobrecarga com o salário não tão alto e com umas mudanças do modelo que tem impactado bastante nessas midwives estarem ali nessa assistência, sabe? O que me fizeram também pensar, trouxeram para mim assim, enquanto vocês, brasileiros, estão refletindo sobre esse modelo e querem nos alcançar, a gente precisa olhar para vocês e resgatar o que a gente está perdendo. Então, vocês estão aprendendo com a gente, mas a gente aprende muito com vocês, porque vocês têm buscado aquilo que a gente já alcançou e está perdendo. Então, a gente precisa olhar para vocês também. Então, é essa mão dupla, né? A gente precisa aprender com eles, mas o que a gente está avançando também ensina muito para o mundo. Tem tempo ainda. Gente, então, é um prazer enorme poder estar aqui como uma das pioneiras, vamos dizer assim, do movimento da enfermagem obstétrica no Rio de Janeiro e plantando uma semente para essa enfermagem obstétrica brasileira. Você agora, Tainá, trouxe para a gente um fôlego muito necessário, porque a autonomia, a independência, o modelo, a dedicação, tudo isso que a enfermagem vem se dedicando ao longo desses 30 anos, fez a diferença. Nós contamos muito com esse modelo inglês, no início, que nos trouxe uma questão da autonomia, da independência, de buscarmos as alternativas, mas a gente avançou na integralidade, a gente avançou na comunidade, e nós temos uma casa de parto que tem um modelo de assistência fantástico. E a enfermagem obstétrica fez a diferença também como enfermeiras, né? Nós somos enfermeiras inicialmente e nos tornamos enfermeiras obstétricas, mas esse fundamento da enfermagem, ele tem sido fundamental para fortalecer também esse lugar, essa ocupação de espaço necessário, porque o modelo da enfermagem obstétrica ainda está sendo questionado na nossa praxis. Então, se nós atuamos hoje ainda sob a referência de um modelo biomédico, a gente ainda chega no final de um pré-natal preocupado com aquela mulher que vai fazer 40 semanas, 41 semanas e não iniciamos uma indução do trabalho de parto. Exatamente. Então, estamos desconstruindo essas intervenções também biomédicas. Então, aonde está essa essência da enfermagem obstétrica? O modelo que a gente quer é o modelo da enfermagem obstétrica, um pouco mais distante desse olhar biologicista. Então, pela sua trajetória, o seu caminhar, essa reflexão muito importante que você traz para a gente. Muito obrigada, era isso que eu queria deixar confirmado aqui. Eu que agradeço. E eu acho que isso é extremamente importante mesmo, porque o nosso modelo é esse, né? E como que a gente vai mudar isso? Então, a gente não vai conseguir mudar todo esse sistema e nem quer, porque nós estamos aqui e nós sabemos o que viemos fazer aqui, né?
Então, é usar disso mesmo para que a gente transforme, ainda que seja um pouco diferente, porque é o nosso jeito, né? É o nosso jeito de ser enquanto brasileiros. Boa tarde, meu povo. Eu sou a Ana, tá? Sou enfermeira obstétrica de formação. Eu acho que minha fala é mais no sentido de provocação nesse momento. Eu peço licença poética para poder trazer na mesa algumas coisas que eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para discutir. A primeira delas é o quanto que existe ou não o modelo da enfermagem obstétrica, porque a gente tem uma diversidade muito grande a nível de Brasil e a gente tem uma diversidade muito grande a nível de enfermeiras obstétricas. Então, quando a gente olha, tem um livro que foi lançado em 92, da Robbins. Droga. Eu vou falar que o povo aqui que eu estou vendo me perdoa. Da Robbins, David Floyd, que fala sobre os modelos. E aí ela traz, porque ela tem uma formação em antropologia, dos rituais que tem no nascimento norte-americano. É muito legal você ler ela, porque você olhar para aquilo que a gente tem de modelo assistencial biomédico como rituais, você começa a ver que, na verdade, para a gente falar do modelo da enfermagem obstétrica, a gente precisa primeiro refletir sobre aquelas práticas que a gente contesta versus aquelas práticas que a gente perpetua sem olhar criticamente, tá? A gente tem mulheres diversas, a gente tem necessidades diversas. É ótimo a gente estar falando do cenário do parto, mas a gente tem que falar de uma maneira transversal, um cuidado centrado na mulher. Qual é a dificuldade que a gente tem no pré-natal hoje? A maioria do pré-natal é feito na clínica da família por um profissional que nunca se aproximou do conhecimento obstétrico. É isso aí. Se a gente olha para o sistema centrado na mulher, a gente vê o que ela precisa. Se ela precisa, naquele momento, de uma pessoa que seja mais qualificada para entender aquele ciclo de vida e quais são as potencialidades dela construir naquele momento uma maternidade saudável, uma ressignificação da sua existência e todas aquelas coisas que a gente sabe que está para além do ritual tecnoprático, a gente consegue construir aquilo que, teoricamente, penso que é o objetivo de todas as enfermeiras obstétricas. Além dos exames. Também. A gente pode estar pensando de uma maneira ampliada em relação às necessidades das mulheres diversas. A gente hoje tem maternidades que não estão adaptadas. Se a gente for olhar para as pessoas que convivem com deficiência, por exemplo, determinadas deficiências são totalmente inacessíveis de perspectiva de um cuidado integral, porque a gente não tem pranchas de comunicação, a gente não tem pessoas que se comuniquem com surdos, a gente não tem um bom acolhimento com as pessoas cegas, a gente não consegue pensar num parto verticalizado para uma pessoa que tenha alguma limitação física, a gente não olha para as coisas mais básicas das diversidades que a gente tem. A gente tem homens trans parindo e a gente não sabe o que fazer com eles, e aí bota eles para viver processos violentos que são inenarráveis. A gente tem uma perspectiva muito triste de produzir ciência para dar visibilidade ao racismo obstétrico, que é uma coisa que está posta, está presente e está no cotidiano de todo mundo e ninguém olha para isso. Então, assim, eu penso que, para além da gente pensar se é um protagonismo ou não da enfermagem obstétrica nesse momento, a gente precisa pensar no que é a necessidade da gente pensar num modelo que seja centrado na mulher. A mulher brasileira, que muitas das vezes não vai nem procurar uma maternidade, porque dentro da cultura que ela tem, na comunidade dela, a maternidade é perigosa, então ela vai ficar aldeada, ela vai morrer na aldeia, mas ela não vai aceitar o modelo tecnocrático. Aquela mulher que tem todos os seus rituais religiosos e que ela passa por violência religiosa, quando ela tenta manifestar isso no momento crítico que ela tem de ciclo de vida, que é o parto e o nascimento. A gente tem uma natureza tão fantástica de coisas para pensar quando a gente olha o cuidado centrado na mulher, que eu penso que a gente tem que parar de ficar nessa lógica de competição de profissões, de o médico é melhor do que o universo, porque ele é a representação do homem branco europeu, então a gente tem que tirar ele desse posto. Não interessa isso nesse momento, porque a gente quer construir um modelo. Dentro dessa construção do modelo
o que a mulher precisa da enfermeira, o que a mulher precisa do médico, o que ela precisa da doula, o que ela precisa do motorista de ambulância, e começar a desenhar um modelo que seja seguro para qualquer mulher que possa tomar qualquer decisão sobre seu corpo, sua vida, sua reprodução, sua sexualidade. A gente entende, quando a gente olha para o cuidado centrado na mulher, que as dimensões do parto elas têm que ser todas respeitadas, mas que, no final das contas, se a gente tem uma população que claramente está cada vez com índice maior de alto risco, a gente precisa ter enfermeiras obstétricas que estejam bem informadas para dar conta desse alto risco. Ela não precisa só do médico, ela precisa de uma equipe interprofissional que saiba o que fazer por ela e pelo bebê dela. Então, eu acho que a gente precisa arrumar a nossa casa, ter mais diálogo, ter mais participação política e pensar primeiro para quem que a gente quer construir um modelo melhor. Qual é a necessidade dessas pessoas? Até que ponto a gente vai conseguir ouvir essas mulheres para entender aquilo que precisa ser protegido e aquilo que precisa ser mudado culturalmente? É isso, câmbio. Obrigada, Ana. Antes de passar a palavra para você, Tainá, eu até, completando o que a Ana está falando, você trouxe lá no começo uma situação que falava sobre o poder de escolha da mulher, né, no cenário obstétrico que você vivenciou, e falava um pouquinho também que quando ela optava por um parto que se mostrava um risco aumentado, né, dentro do que a gente entende que o parto domiciliar não seria elegível no modelo que a gente costuma utilizar, as equipes no Brasil costumam utilizar, ela era desencorajada, ou não desencorajada, talvez apresentada aos dados, para que ela pudesse fazer a escolha dela. E aí você falou, nesse momento, uma coisa que me chamou a atenção, que foi que ela poderia conversar com uma enfermeira sênior, uma midwife sênior, ou com um médico obstetra. Entendo que os dois têm um papel muito similar nesse momento, de conhecimento e entendimento do sistema de saúde, e que os dois são aptos para conversar. Quando a gente fala do alto risco no Brasil, o que eu vejo muito é um medo ou um apartamento, né, um distanciamento das enfermeiras obstetras do cuidado dessas pacientes, dessas mulheres. Então, assim, o pré-natal, e tem uma interconsulta ou outra, ou às vezes não tem nenhuma com enfermeira, a gente não consegue se aproximar. E no sistema hospitalar, que é a maioria, a gente vê que elas não entram, não tem uma assistência da enfermeira obstetra. Muitas vezes até acompanha, vai lá, escuta, mas é pontual. E aí eu me pergunto, uma paciente com diabetes gestacional controlada, ou mesmo que tenha lá, né, uns escapes, qual é o risco de parir como enfermeira obstetra dentro do modelo hospitalar? Então, por que a gente não chega perto dessa mulher? Por que essa mulher não é elegível para nós? Não estou falando de parto domiciliar, que é outra história, que é outra discussão. Mas, assim, algumas situações dentro do modelo hospitalar, que tem toda a equipe médica, que tem todos os profissionais, vai ter a enfermeira neonatologista, o médico neonatologista, por que isso não é posto para nós? Então, eu já só fazendo um parênteses, estive numa maternidade que acompanhando as alunas, e a residente de enfermagem obstétrica, ela acompanhou toda a assistência. E na hora que estava nascendo, ela saiu porque não podia. E aí, assim, dói o coração, eu me sinto assim, a gente se sente mal nesse momento, porque não tinha nada naquela assistência que fosse prejudicar, muito antes, pelo contrário, era um parto fisiológico acontecendo. O que aconteceu foi que essa mulher pariu nos moldes tradicionais. Então, assim, acho que isso também é algo que a gente pode considerar, e eu queria entender um pouquinho como funciona nesse modelo o acompanhamento da enfermeira no alto risco também. Que é isso, vem aumentando muitas mulheres que têm diagnósticos que levam à gestação para alto risco. Sim. Eu acho que eu vou juntar as duas coisas, tá? As duas falas. O que eu percebo, assim, desse modelo que hoje é posto na Inglaterra, né, no Reino Unido, ele é totalmente voltado para essa centralidade do cuidado da mulher, assim. E é por conta disso que hoje eles têm esse protagonismo, como eu disse, né, das midwives nesse modelo de assistência, porque eles têm resultados dos desfechos favoráveis. E por conta disso,
eles colocam esses profissionais como figura central nesse tipo de cuidado, mas pensando sempre na centralidade do cuidado na mulher, porque é ela quem precisa desse cuidado para que a gente gere esses desfechos, mas quem a gente coloca para melhorar esses resultados? Então, a preocupação deles vem nesse sentido, né? E por isso as midwives elas estão inseridas em todos os contextos, porque são em todos os contextos que elas melhoram essas condições. A questão é que eu acho que no Brasil está tão posto esse modelo biomédico que você discutir sobre os papéis profissionais às vezes gera uma inquietação de a gente vai tirar um para colocar o outro. Não é isso. É pensar nos resultados de modelos que isso já está posto e como a gente precisa transformar isso. Então, eu acho que é muito mais nesse convite, porque sempre é a mulher no centro. É sobre ela que a gente está falando no cuidado, né? Porque se a gente for pensar só no nosso papel profissional, a gente não está oferecendo cuidado para ninguém, né? A gente quer modelos que sejam estruturados para cuidar delas, para poder cuidar das famílias. Então, eles têm essa preocupação, né? E por isso eles centraram esse modelo de cuidado nas midwives. E aí, Jordana, respondendo a sua questão, eles também fazem a continuidade dessa assistência dessa gestante no alto risco. Então, por exemplo, uma midwife que faz o acompanhamento desde o pré-natal, parto e pós-parto. Mesmo que ela tenha virado um alto risco, essa midwife continua com essa mulher. E ela vai fazer esse acompanhamento dentro do hospital junto com os outros profissionais ali. Ela vai estar ali. E eu, inclusive, questionei, né, algumas casas de parto lá, as midwives seniors que ficam nesse cuidado das casas de parto, da parte organizacional, porque existe uma procura muito grande de mulheres de alto risco por esse tipo de cuidado. E eu me perguntei, assim, falei, como né, esse modelo, essa gestante que virou um alto risco, vocês continuam recebendo ela aqui mesmo, assim, vocês fazem essa assistência? Aí ela, praticamente de todo mundo, elas continuam com a gente. Elas passam em consulta com o médico, mas elas continuam com a gente, porque elas querem e porque o nosso sistema suporta isso. Porque, no fim, todo mundo está colaborando para o cuidado dela. Então, o serviço serve à mulher a todo momento, aonde ela estiver, numa casa de parto, num parto domiciliar ou dentro do ambiente hospitalar. Então, a preocupação deles é o servir essa mulher, independente de quem ela é, do que ela carrega, inclusive de riscos. Então, há essa preocupação do cuidado centrado nela e toda a estrutura suporta isso. Então, a midwife está sempre presente, independente dos cenários. Inclusive, é uma procura muito grande delas para continuarem com esse modelo de assistência, ainda que ela seja um alto risco. Oi, está me vendo daqui? Tainá, oi. Sou Marcele. Tainá, então, primeiro eu queria te agradecer imensamente por você ter se disposto a estar com a gente ao vivo, né? Não está ao vivo. E te agradecer por esse monte de informações e atualizações, né? Então, eu tive lá em Londres, em 2012, que legal. no Royal College, e elas tinham questões também, né? Então, assim, elas também tinham suas dificuldades, também uma história dura de luta com o sistema médico, que até pouco tempo, entrada do século XX, avançado, eram ainda os médicos que faziam as provas das mulheres, né? Então, para elas serem midwives, elas prestavam provas para o conselho médico. Isso tem uma história de luta delas, né, até que elas conseguiram se liberar disso e serem avaliadas por elas mesmas. Eu gostei muito de ouvir elas contarem essas mazelas históricas, né, que elas atravessaram. Não tem tanto tempo, talvez tenha 10 anos, ou menos, a primeira greve de midwives da Inglaterra. Elas ficaram muito tristes por terem que fazer essa greve por melhores salários. Primeira vez na história do Reino Unido que as midwives se juntaram e entraram em greve, né? Mas, então, o que eu queria falar é que é uma linda história de lutas,
Sim. mulheres, né, que avançaram graças à cooperação. Desculpa, professor. Graças à cooperação entre elas, né? Então, essa força do corpo de midwives ao longo da história, eu acho que isso também nos inspira, né? Aqui também temos uma brilhante história de lutas, e você é da Benfo São Paulo, eu sou da Benfo Rio de Janeiro, a gente está com a Marilanda, que é a fundadora da Benfo no Brasil, e é uma história de lutas e de negociações políticas, né? E de reconhecimento de identidades profissionais para avançar no cuidado de nós mesmos, nossos filhos, mães, né? Nossas primas. Quando a gente fala de luta política, cada país vai encontrar uma saída, né? O Reino Unido tem uma história muito diferente da nossa, inclusive por conta do lugar que eles ocupam dentro da Europa. Né? A gente tem uma posição, eu diria, privilegiada na América Latina quando a gente pensa na situação deles na Europa. Mas a gente precisa se juntar. Né? Se nós não estivermos juntas como uma categoria profissional, o cerne da profissão é o cuidado, se a gente lembrar que o cerne da enfermagem é cuidar, a gente parte desse princípio. E cuidar de quem? Cuidar de quem precisa, do jeito que precisa. A nossa formação é sólida para cuidar. E aí, a partir daí, a gente avança nas diferentes especialidades, inclusive na enfermagem obstétrica. Nós temos uma outra luta, gente, que é política. Política no sentido desse que eu estou falando, que é o corporativo. Temos também uma luta na política partidária, parlamentar, porque é assim que o nosso país funciona. A gente só avança com representação parlamentar. Nós temos em Brasília uma deputada estadual chamada Deise Amarílio, que é uma enfermeira obstétrica, que está junto com a Benfo Nacional, lá dentro do parlamento, lá dentro onde estão os deputados estaduais e os federais, enfim, lá naquela confusão que a gente olha na televisão e pensa, ainda bem que eu não estou lá. Tem uma enfermeira lá, né? Pega o microfone e fala muito bem. Ela é da primeira turma de residentes da Universidade de Brasília, de residentes em enfermagem obstétrica. Então, a gente precisa encerrar o encontro, porque a nossa faculdade vai fechar. Bora, né? Eu não sou aquela enfermeira que quer ficar com a chave, quero ir embora e fecha. Mas, assim, fazendo um convite, agradecendo imensamente a sua participação, espero que a gente possa se encontrar agora. Eu sei quem você é, você sabe quem eu sou. Ah, sim, com certeza. Mas fazendo um convite para que a gente esteja juntas, né, unidas. Essas 4 datas que a gente tem, vocês vão receber as comunicações das próximas datas, tem 2 na próxima semana. A gente vai fazer um arrazoado, encaminhar para a Benfo Nacional, né, para que isso seja levado para adiante. Nossa discussão, ela não é uma discussão vazia. Isso aqui se transforma num relatório, né, e a contribuição da Associação de Enfermagem Obstétrica do Estado do Rio de Janeiro para nacional, para a gente construir essa reforma que coloca a profissão, que tem como cerne cuidar, como centro das decisões. Então, a base é quem cuida. Quem é formado para cuidar. Quem tem diretrizes nacionais de formação, cujo centro é o cuidado. A ideia é essa. E a gente não pode esquecer de cuidar. Cuidar, cuidar, cuidar. O resto, gente, é mole. Tem um monte de protocolo para estudar, né? Ser formada, passar 5 anos de graduação para aprender a cuidar, só enfermeira. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E a gente se encontra na próxima semana, segunda-feira, na Veiga de Almeida, às 2 da tarde, ou na quarta-feira, aqui, nesse mesmo horário,
façam suas inscrições e venham para a BenFRJ. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, todo mundo se inscreveu, se assinou na lista de presença. Se alguém não assinou, eu vou deixar aqui, tá? E aí a gente, vocês assinam, porque vai ter certificado, tá bom? Então, pronto. Obrigada, viu? Eu agradeço muito. Peraí, tem 10 minutos. Né, menino? Misericórdia. Nossa, gente.